muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 25 de janeiro. E para você que está aqui ligadinho na nossa programação, está precisando sair de casa, mas não quer perder o TV Mar News, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem. Vamos acessar então com a gente www.gazetaweb.com e além de você acompanhar a nossa programação ao vivo, vai também se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado, que agora está de cara nova com uma roupagem linda, tá bom? E olha só, a TV Mar também está presente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que o TV Mar News, né, a gente sempre aqui deve lembrar que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade, gente, de fazer marcação de consulta e acompanhar o resultado dos teus exames da tua casa, diretamente do teu computador, do teu tablet ou do teu celular, tá bom? Então, se você ainda não tem plano de saúde, pense em Apvida Saúde para valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir então o Jornal Gazeta de Alagoas, tradicionalíssimo jornal aqui no nosso estado, e a gente abre ele agora de maneira digital também, acompanhando aí as novas tecnologias e também as necessidades dos nossos leitores. Vamos acessando então www.gazetadealagoas.com e a gente tem aqui alguns destaques para vocês. Arte em Palitos, escultor de Alagoas, tem projeto para contar a história do Brasil. Herança de Rui Palmeira, rombo de 332 milhões, trava investimentos da Prefeitura. E a gente vem aqui com outros destaques também, o editorial, a importância de informar e educar sobre vacinação. CSA empata e se complica na luta final pelo acesso. Outros destaques, JHC reduz tarifa de ônibus para R$ 3,35. Coisa boa, né? Vacina só dá para imunizar pouco mais de 1% aqui em Alagoas. Número de pacientes com Covid cresce 37% em UTIs. Enem, alunos travam batalha final em meio à pandemia. E deputados de Alagoas falam sobre assédio na política. Deputadas, né? E a gente tem aqui um outro destaque da Gazeta de Alagoas. Setor público economiza 36 milhões com teletrabalho. Esses e outros destaques, acessa lá www.gazetadealagoas.com.br e confere aqui os principais destaques que a gente também vai trazendo aqui para vocês ao vivo aqui na nossa programação do TV Mar News, tá bom? A gente agora vai falar sobre o Dia do Idoso, ao vivo, Viderlan Araújo trazendo agora para a gente ao vivo essas informações. Viderlan, bom dia para você, bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Márcio Andrei. Bom dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525, o pessoal que nos acompanha pela NET, claro, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar. Estamos iniciando mais uma semana, já que ontem também foi comemorado o Dia Nacional dos Aposentados. E esse dia, né, que é comemorado no dia 24 de janeiro, nós vamos discutir hoje esse assunto, nós vamos falar a respeito da importância e quais os desafios em defesa dos direitos dos idosos, que cumpriram tantos anos de dedicação às atividades e para a formação de filhos e netos. Crismédio Neto, ele que está aqui do nosso lado, vai conversar com a gente e vai falar da importância exatamente na comemoração desta data. É muito mais uma comemoração para que a gente possa repensar vários aspectos em relação à pessoa idosa. Crismédio, bom dia. Bom dia, Derlan, e a todos da TV Mar. É mais um desafio a se refletir, porque tanto a Constituição Federal quanto as legislações vigentes trazem várias garantias dos direitos assegurados tanto às pessoas idosas quanto aos aposentados. No entanto, a efetivação, a materialização desses direitos ainda é um desafio. Os aposentados hoje vivem de uma forma que poderia ser bem melhor. E uma das coisas que a gente reivindica é que não há necessidade desse 13º adiantado, porque as pessoas idosas não pedem, os aposentados não reivindicam e acaba atrapalhando o planejamento de fim de ano e da vida financeira deles. Então é necessário que a gente
comece a questionar, comece a discutir, porque cada mês é um decreto tirando direitos das pessoas idosas. E a gente não pode ficar calado, a gente não pode ver isso como algo apenas natural. Como tem sido tratado esse cenário aqui em Alagoas, Crismédio? Nós temos acompanhado a sua participação em várias ações envolvendo as lutas pela bandeira da pessoa idosa aqui no nosso estado, mas o comportamento da sociedade sobre a pessoa idosa, como tem sido aqui em Alagoas? Apesar da pandemia, a mobilização dos ativistas de direitos da pessoa idosa tem aumentado muito. Tem sido mobilizações e mobilizações, porque cada dia é uma pancada e o leão para a gente matar, né? Mais um direito a menos. Então a gente está se mobilizando, a sociedade criou formas virtuais, online e criativas de defender a bandeira, de defender a causa. As pessoas aposentadas contribuíram muito para que a gente aqui estivesse. Então precisam de respeito, precisam que os seus direitos assegurados sejam materializados e efetivados, que é o que falta. A respeito dessa fase da vida, é preciso que um projeto consistente seja elaborado para que a pessoa idosa passe a ser amparada e evitar, por exemplo, desgastes muitas vezes desnecessários, até como um descontrole financeiro, que acaba sendo também um dos principais responsáveis pela retirada da saúde da pessoa idosa, quando deveria, nesse exato momento, estar gozando a vida através da aposentadoria por toda uma vida também de trabalho, de serviços prestados? Sim, a pessoa idosa ela é amparada em 3 tripés, né? A família, a sociedade e o poder público. Ou seja, é compromisso de todos fazer com que a longevidade ela aconteça com qualidade. Nós estamos num país longevo, nós estamos num estado longevo, ou seja, as pessoas vivem cada vez mais e esse é o maior ganho da humanidade e da sociedade. Mas para que isso aconteça com qualidade, é preciso que a mobilização e o poder público esteja atento, dando garantias de inclusão, de acessibilidade e de dignidade à pessoa idosa no ambiente, no município e na comunidade onde ela vive. Quando se fala dessa unificação de datas, gostaria que você explicasse também, Crismédio, para o nosso telespectador. Ontem nós comemoramos o Dia Nacional dos Aposentados, mas há uma unificação de datas também em prol da pessoa idosa, né? Existe uma movimentação não só no Brasil, mas uma movimentação mundial nesse sentido. Sim, por muitos anos, dia 24 de janeiro foi comemorado o Dia da Previdência Social. E aí passou a também ser comemorado o Dia Nacional dos Aposentados. E aí os sindicatos pelo Brasil todo, não é? Exceto esse período agora, fazem grandes mobilizações reivindicando ou lutando para que nenhum direito seja derrubado, mas sejam assegurados todos os direitos que a Constituição Federal, o Estatuto da Pessoa Idosa e a Política Nacional da Pessoa Idosa garantem. Em percentuais, as pessoas idosas representam em quantos por cento a taxa, por exemplo, populacional aqui em Alagoas? 11% da população alagoana já é idosa, ou seja, nós temos quase 400 mil pessoas idosas. Nós já somos um estado longevo. E para isso é preciso que as políticas públicas de inclusão, de proteção aconteçam. A gente viu agora há pouco ser criada uma delegacia das minorias, mas aí eu peço encarecidamente, vamos pensar numa delegacia especializada de proteção à pessoa idosa e numa patrulha de proteção à pessoa idosa, porque a violência vem aumentando muito e é preciso que o poder público interfira para inibir esse tipo de violação, tanto financeira quanto patrimonial. Nesse tipo de cenário, quando se fala de violência, quais são os caminhos que a pessoa idosa, ou pelo menos que a população possa utilizar, canais que possa utilizar para denunciar, por exemplo, agressões físicas ou qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa? Existe, por exemplo, canais assim, criados, estruturas estabelecidas de estratégia pelo governo, as políticas públicas, como você acabou de citar, Crismédio, existe? Sim, há 2 caminhos. O federal é o Disque 100, lá você encontra o módulo Pessoa Idosa. A nível de estado, nós temos o Disque Denúncia, que também tem uma modalidade específica para a pessoa idosa. E a identidade é totalmente mantida em sigilo absoluto. Então a gente não pode ficar calado, não precisa se identificar.
mas notificar o abuso, a violação, também é salvar vidas. Muito obrigado, Cris Médio Neto. Atenção, hein, Porlane, nossos telespectadores também da TV Mar. Aproximadamente 11% da população alagoana faz parte desse grupo de pessoas idosas. Então é importante a aplicação de políticas públicas para poder garantir que dias como o de janeiro, né, esse dia 24, ontem, que foi comemorado o Dia Nacional dos Aposentados, possa ter também para eles um valor mais representativo e não somente uma data apenas para se comemorar, mas que na prática isso possa proporcionar para a pessoa idosa também uma sensação de segurança, uma sensação de respeito e que o trabalho possa ser realizado não só aqui em Alagoas, mas para o Brasil inteiro, voltado para a segurança dessa categoria que é muito importante para a nossa formação, que tantos e tantos anos se dedicou para alcançar no final da vida um patamar, pelo menos de conforto, de sossego, para poder terminar exatamente essa missão, juntamente aqui nesse plano, com todos nós, de uma maneira mais tranquila, mais respeitosa e esperando mais educação da nossa sociedade. Com imagens de Márcio André, daqui a pouquinho nós vamos voltar na programação da TV Mar News, do TV Mar News, né, aqui na nossa TV Mar Canal 525, com outras informações. Porlane, é com você. Ótimo início de semana para os nossos telespectadores e para você também. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. Gente, a gente continua falando sobre trabalho. 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e a data, infelizmente, relembra a chacina de Unai, em Minas Gerais, em que 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista do Ministério do Trabalho foram brutalmente assassinados durante uma operação que investigava denúncias de trabalho análogo às de escravo em 2004. A gente, sobre esse tema, está aqui recebendo no estúdio o juiz Luiz Jackson Miranda Júnior, que é conselheiro também fiscal da Matra 19, e vai nos passar mais informações a respeito desse tema. Muito bom dia para você, doutor Jackson, tudo bom? Eu queria primeiro que o senhor pudesse... Bom dia, Porlane. Sim. Eu queria primeiro que o senhor pudesse explicar para a gente o que é o trabalho escravo. Trabalho escravo, hoje, certo, nos termos do artigo 149 do Código Penal, assim disciplinado, as pessoas costumam pensar que trabalho escravo como aquele trabalho com grilhões, com chicote, como era no passado, no Brasil colônia, né? No Brasil império. Não. Trabalho escravo é todo aquele trabalho que impute no trabalhador condições degradantes, seja de excessiva jornada, seja limitando a liberdade dele de ir e vir, seja escravizando ele por dívida, ou seja, ele é submetido ele não tem onde comprar, só compra no barracão da determinada empresa, etc., o empregador, e ele acaba se endividando porque os produtos são majorados, é uma espécie de fraude. E ele acaba trabalhando para pagar aqueles produtos e no final do mês ele não recebe nada. Então você tem várias variantes do que ser trabalho escravo. Na verdade, trabalho escravo é todo aquele trabalho considerado abusivo, degradante, vil, que viola inclusive a dignidade humana, os direitos do homem. E por trabalho escravo também, é muito importante que o telespectador entenda, que ele não somente está no campo. Você vê trabalho escravo nas cidades, você vê trabalho escravo em confecções, você vê trabalho escravo, inclusive, na sua própria residência, às vezes, na questão do trabalho doméstico, quando você vê crianças menores de idade, muitas vezes, sendo retiradas dos seus lares para trabalhar em casa de família, muitas vezes sem receber nada. Doutor Jackson, é uma realidade que mesmo em pleno século XXI a gente costuma ainda ver aqui no país? Sim, olha, desde 1995, mais de 160 mil trabalhadores foram retirados de condições análogas à da escravidão. Isso eu estou incluindo o setor rural, eu estou incluindo o centro de São Paulo, com os trabalhadores bolivianos que trabalham que trabalhavam naquelas lojas, facções aquelas lojas de roupas, etc. E é interessante até que eram para marcas de luxo. Nós temos, é uma realidade, aí você vai me dizer, mas isso acontece só no Brasil? Não. Trabalho escravo não é uma realidade só nossa, é uma realidade mundial. Você tem trabalho escravo em vários outros países, em várias outras situações. Então, é um problema mundial. Hoje, com mais informação,
é que nós estamos podendo, eu posso dizer, abrir um pouco e ver essa questão. Não é? Você não pode, por exemplo, falar que o trabalho escravo diminuiu, sim, mas ser extinto ainda não. É preciso ainda muita conscientização, é preciso ainda uma fiscalização mais dura dos órgãos, não é, de prevenção, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, nesse sentido. Por exemplo, o trabalho escravo, o trabalho degradante, no caso dessas crianças domésticas. Tivemos um caso agora recente, daquela senhora que trabalhou mais de 32 anos. Exatamente, sem Dona receber. Madalena, Dona lá Madalena, em Minas também, Minas. exatamente. A gente já trazendo esse tema, inclusive foi noticiado, gente, na grande mídia, né? Que se vocês puderam acompanhar, foi inclusive noticiado no Fantástico o caso dessa senhora que passou 38 anos trabalhando em situações análogas ao trabalho escravo, né? É uma situação que a gente vê recorrentemente acontecer também aqui no estado de Alagoas, inclusive, que muitas vezes as pessoas acreditam que estão fazendo um favor. A criança sai do meio rural, sai de uma situação do interior do estado e vem trabalhar na cidade, na casa de alguém e diz que não, a gente está dando oportunidade a ela de estudar aqui. Não é bem assim que geralmente acontece. Muitas vezes essas crianças largam os estudos. O primeiro erro já é exatamente fazer o trabalho infantil, né? De fato. E aí já vem, elas largam os estudos porque não dá conta de ficar cuidando muitas vezes de outras crianças em casa, de ficar fazendo os trabalhos domésticos. Isso configura trabalho escravo e é muito comum. Eu entendo que sim, até porque ela não vai receber salário. Muitas vezes ela fica limitada na sua liberdade de ir e vir. O pior de tudo, cria-se uma dependência psicológica, não só financeira, mas acima de tudo psicológica. Aquela pessoa, ela vai se distanciando dos seus familiares, ela vai se distanciando do seu próprio ser e ela fica dependente daquela família. Inclusive, às vezes é muito triste que quando morre o pai ou a mãe, os filhos, quando herdam a casa, não sabem sequer o que fazer com aquela senhora quando ela não tem condições de trabalho. E eu entendo que isso também se caracteriza, sim, em trabalho escravo. Ele está inserido, ele pode ser inserido, sim, no artigo 149 do Código Penal. Nós tivemos outros casos. Não necessariamente você precisa ter um nível econômico X, por exemplo, a embaixadora da Filipinas. Foi noticiado também, ela tinha lá uma empregada que ela inclusive batia, agredia fisicamente. Isso foi amplamente noticiado. Aquilo ali também é submeter um outro ser humano a condições degradantes de trabalho. E é caracterizado, sim, trabalho escravo. O problema do trabalho doméstico é a questão da fiscalização, porque isso acontece no interior das residências e muitas vezes a fiscalização aí é difícil, geralmente uma denúncia por outra, mas a grande questão que nós temos é mudar essa mentalidade. As pessoas precisam entender que isso é errado. Você trazer uma jovem para trabalhar, privando de escola, para início de conversa, nem trabalhar ela pode. Dos 14 aos 16, como diz a Constituição, só na condição de aprendiz. Você só pode trabalhar nesse país a partir dos 16 em determinados trabalhos. Dos 14 aos 16, salvo na condição de aprendiz. Então, é uma situação realmente terrível. A situação do campo também, a situação do trabalho rurícola, você vê muito. Eu, como já atuei na Vara de Redenção do Sul do Pará, eu era acostumado a trabalhar com... Nós vemos, na verdade eu vi há 10 anos atrás, e olha que eu já tenho um tempo de Justiça do Trabalho, toda essa movimentação, esse alarde, porque até para nós juízes, nós tivemos de ter um curso a esse respeito, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, para que nós pudéssemos nos conscientizar do que estava havendo, no caso, já que eu atuava no Pará, no sul do Pará, naquela região. E o mais interessante é que o Ministério Público atuando, o Estado chegando junto, atuando, ações civis públicas sendo ajuizadas. E me lembro bem, uma vez eu fui fazer uma palestra na Câmara Municipal de Redenção e as pessoas da região achavam que não estavam fazendo nada demais, que estavam oferecendo trabalho. Mas que trabalho é esse que você oferece em condições degradantes,
onde ele vai até o campo, depois é escravizado por dívida, ou seja, você tem um terceiro intermediador, que eles chamam de gato, isso no trabalho rurícola. O gato, por sua vez, já traz esse trabalhador, estou falando do sul do Pará, ele traz esse trabalhador do Maranhão. Esse trabalhador já chega devendo a viagem, já chega devendo a estadia, já chega devendo a alimentação, já chega devendo os utensílios de trabalho, e ele vai passar quase um mês desmatando a floresta amazônica em condições terríveis de trabalho, sem nenhuma espécie de equipamento de proteção individual ou qualquer coisa, para no final do mês ele ganhar nada, para a dívida empatar. Então, essa para mim é uma das piores condições de trabalho análogo à escravidão. Mas existem várias outras. Essa questão das domésticas realmente é uma questão que ainda precisa ser muito combatida. Verdade. E como é que fica então o trabalho de fiscalização, exatamente esse trabalho de fiscalização, inclusive realizado pela Matra aqui no estado de Alagoas? Aqui também Olha, fácil a Matra, encontrar? na condição de associação de juízes, nós não temos esse papel fiscalizador. Até porque, como juízes, nós temos de preservar a nossa imparcialidade. Na verdade, quem fiscaliza hoje é o Ministério do Trabalho. Eles têm o SIT, o Sistema Integrado de Informações Trabalhistas. Antigamente era o GERTRAF, que combatia o trabalho escravo. E nessa situação, o Ministério do Trabalho é que ele tem esse dever de fiscalizar. O Ministério Público do Trabalho também. Geralmente, o que ocorre nesses casos são denúncias anônimas. Um trabalhador que consegue sair de uma condição análoga de escravidão e, nesse caso, ele procura o Ministério do Trabalho ou então vai até o Ministério Público do Trabalho. Aí eles tomam as medidas. Como é que a gente faz, então, para denunciar? Perfeito. Eu acho que o primeiro contato é entrar em contato com o Ministério do Trabalho. Na verdade, como se trata de um crime, até numa delegacia, se você for, que está previsto, tem uma tipicidade penal, certo? Reduzir alguém seja através, inclusive, de jornada excessiva, ela se caracteriza como trabalho análogo à escravidão. Jornada excessiva, condição degradante, você impedir a liberdade de ir e vir. Então, num caso desse, como já está, inclusive, até tipificado no Código Penal, nada obsta que você o trabalhador vá à delegacia e registre ali um boletim de ocorrência. É um crime federalizado, no meu entender, certo? Até devido à importância social, mas o primeiro tópico é esse: você deve procurar as autoridades competentes, seja a delegacia mais próxima, seja o próprio Ministério do Trabalho ou até o Ministério Público do Trabalho. Hoje, inclusive, o Ministério Público do Trabalho ele tem um setor específico que recebe denúncias anônimas e ele começa aí e inicia uma investigação. O que não dá é a gente ser conivente e fingir que não está vendo a situação, né? Concordo. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra ocasião, tá bom? Foi um prazer. Até mais, Paulo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.